Alô galera, estamos chegando, trazendo a torcida alegres emoções aqui no campo do Esporte Guará, nesse cenário novo, maravilhoso, muito elogiado por todos nas ruas. Estamos chegando agora com o Esporte Guará para trazer as principais informações do esporte maranhense, claro, destaque para o futebol. Ontem teve Imperatriz jogando lá na região Tocantins, o Cavalo de Aço, e infelizmente está fora da Copa do Brasil. Vamos repercutir bastante esse resultado ruim do time do Cavalo de Aço e o time vai explicar por quê que o Imperatriz não conseguiu a vitória. O Deja, rapaz, que era meu companheiro de bancada, estava aqui todo dia no Esporte Guará, vai falar como técnico do Moto. E nós vamos também trazer a nossa opinião em relação a essa aposta que faz o Moto no Dejaí Ferreira, que já trouxemos uma opinião ontem. Hoje vamos falar mais sobre a chegada do Dejaí como técnico do Motoclube de São Luís para a sequência da temporada. E claro, destaque para o jogão de hoje, tem Bolívia Querida, tem Sampaio Corrêa enfrentando o time do Águia Negra lá em Rio Brilhante, duelo do campeão sul-mato-grossense contra o Sampaio Corrêa, melhor ranqueado do Maranhão, Sampaio jogando pelo empate, enfim, são os assuntos de hoje aqui do programa Esporte Guará. E claro, você pode participar, o nosso telefone é 981 50 3251, 981 50 3251, mande a sua mensagem, tem o alô da galera, eu já falei, tem que mandar a foto pro alô da galera entre 10 e 11h50 da manhã. Quem mandou ontem durante o programa, nós vamos colocar hoje para que você possa também se ver e dar o seu recado na tela do Esporte Guará. Hilton Soares, boa tarde, tudo bem, Tim? Boa tarde, Laércio, tudo bem? Estamos aí, né, iniciando nessa quarta-feira, mais uma vez o nosso Esporte Guará com muitas novidades. Muitas novidades, e a primeira delas, claro, eu não poderia deixar de colocar você em sintonia com uma grande oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O Instituto de Idiomas Accent. Gostei do seu currículo. E o seu inglês, como é que tá? Falar um novo idioma pode ampliar horizontes e criar novas oportunidades. No Accent, os alunos aprendem imersão total no idioma, com situações reais de fala, em aulas dinâmicas com foco na comunicação. Bom currículo. E o inglês? It's great. Can we start now? Perfect! Pois é, o Instituto de Idiomas Accent conosco no programa Esporte Guará. Queria aproveitar para mandar um abraço para ele, Everton Dias, tem um bom inglês, hein? Volante da Bolívia Querida, acompanhando ao vivo o Esporte Guará pelo portal da TV Guará. Sabe onde é que o Everton Dias está? Está lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, concentrado, descansando. Os jogadores vão para o almoço daqui a pouco. A Bolívia Querida vai se classificar hoje diante do Águia Negra, lá do Mato Grosso do Sul. Acredito muito na Bolívia Querida. Bom time, sim, do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E nós vamos falar daqui a pouco em relação a esse jogo da Bolívia Querida. Então um abraço para o Everton Dias, que está acompanhando o Esporte Guará através do nosso portal. Inclusive já mandou aqui uma foto, está dizendo que hoje tem classificação, colocou aquele sinalzinho aqui. Daqui a pouco, hein, Everton? Vamos falar bastante da Bolívia Querida em relação ao jogo de hoje. Mas o primeiro assunto é o nosso Cavalo de Aço. O atual campeão maranhense. Imperatriz tem calendário cheio no começo do ano, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Finalmente o Imperatriz, finalizou, melhor dizendo, a sua participação em uma das 3 competições. Não segue na Copa do Brasil, Hiltinho, porque infelizmente foi eliminado ontem pelo Vitória da Bahia. Os melhores momentos do jogo você confere agora aqui na tela do Esporte Guará. Frebe foi no lotado. Jogo importante do Cavalo de Aço pela Copa do Brasil. Além do acesso inédito para a segunda fase da competição, a chance de faturar uma boa grana. E a primeira oportunidade é do Vitória. De fora da área, Lucas Campos leva perigo ao gol do time baiano. O goleiro do Vitória sai mal do gol e o Cavalo de Aço não aproveita. Na boa jogada de Thiago Carleto e Léo Ceará, Fernando Neto perde a boa chance para abrir o placar. Do outro lado, tabelinha entre Joelson e Lucas Campos. O toque é para a área e ninguém chega. O Imperatriz segue insistindo, mas sem levar muito perigo. Na bola parada, Thiago Carleto manda à direita do goleiro. Na melhor oportunidade do Cavalo de Aço no primeiro tempo, Hudson cruza e Joelson cabeceia para fora. Na etapa final, a Imperatriz segue tentando, mas ainda sem levar perigo. A exemplo deste chute de Dos Santos. Breno recebe na área e cai. A arbitragem marca simulação e cartão amarelo para o atacante colorado. Repare de novo, foi pênalti ou não? Lance de muita reclamação. O Vitória segue cozinhando o jogo, apoiado no regulamento. Guilherme Rende é expulso aos 37 minutos da etapa final.
Mesmo com um a mais, o Imperatriz não chega ao gol e o 0-0, infelizmente, leva o rubro-negro baiano para a segunda fase. O sonho do Cavalo de Aço de jogar uma segunda fase de Copa do Brasil fica adiado para o ano que vem. Eu vou dar uma agora de quando não nos beneficia, eu acho ruim. Quando beneficia, eu acho bom. O Sampaio já classificou pelo empate no ano passado, se eu não estiver enganado, jogando fora de casa. Aliás, foi há 2 anos contra a equipe do São Luís. Esse mesmo São Luís que o Sampaio enfrentou na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Né? São Luís ou São José, não estou bem lembrado. São José, lá do Rio Grande do Sul. Né? O Sampaio enfrentou. Só que não deixa de ser uma injustiça esse regulamento da Copa do Brasil, você empatar, né, Hilton Soares, e ser eliminado porque o outro time é melhor ranqueado. Mas a realidade é, o time do Vitória está muito aquém dos Vitórias tradicionais e o time do Imperatriz perdeu uma grande oportunidade de avançar de fase na Copa do Brasil, tendo jogado até quase aí 15 minutos com um jogador a mais, Hilton. Verdade, Laércio. O Imperatriz até que dominou, né, o jogo. O Imperatriz fez os 2 tempos praticamente iguais. Né? O Imperatriz tem um time no seu meio-campo que são jogadores com um estilo iguais. O Nonato, o Adriano e o dos Santos e o Breno, que não chega na minha opinião, não chega a ser um atacante. Né? O Imperatriz teve o domínio do jogo, mas tecnicamente não tem jogadores para furar a retranca que o Vitória proporcionou ontem. O Vitória entrou em campo com uma retranca, né? Bem atrás, explorando os contra-ataques. Você vê que foram poucas as situações de gols, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Ou seja, o Vitória foi lá apoiado no resultado, no regulamento, né? Positivo. O Vitória, com certeza, estudou esse time do Imperatriz. Não, vamos dar a bola para eles, porque tecnicamente nós temos como destruir a equipe do Imperatriz. Nós temos um antídoto para que eles não possam penetrar na nossa defesa. E foi isso. Numa defesa como a do Vitória, um time retrancado, você precisa de jogadores com muita habilidade, né? Jogadores que pensem rápido. Não, o jogador do Imperatriz ficou num toque para um lado, toque para o outro. A única alternativa que o Imperatriz tinha, inclusive o seu treinador fez uma besteira na substituição. A única alternativa que o Imperatriz tinha era pelo lado direito, com o Lucas fazendo a triangulação, porque futebol é triangulação. Ele tinha a triangulação dos Santos, o Hudson e o Lucas Silva. Era a única opção que o Imperatriz tinha, a melhor ataque. Voltou para o segundo tempo sem esse jogador, o Imperatriz ficou sem ataque, não existiu. O Imperatriz atacava lá, só pelo lado direito. Até o Pet, que ninguém entende o que ele fala, né? Mas uma das poucas coisas que eu consegui entender do Pet falando, o cara mora mais de quase 30 anos no Brasil, não consegue falar português e vira comentarista, né? Detalhes aqui do Brasil. O Pet não sabe falar português e é comentarista esportivo. Mas ele criticou quando o técnico mudou o Lucas Campos, que foi o melhor jogador do time do Imperatriz no primeiro tempo e vinha jogando bem também na segunda etapa, né? Positivo. A alternativa que o Imperatriz tinha era pelo lado direito, com o Wesley muito tímido pelo lado esquerdo, né? Um lateral que não apoiava muito. Os volantes do Imperatriz sem muita técnica para fazer os lançamentos, porque do jeito que estava, tinha que ter os lançamentos em diagonal, né? Os atacantes abertos, esses lançamentos da direita para a esquerda, para colocar o time do Imperatriz no mano a mano. Os volantes do Imperatriz não tinham essa habilidade de fazer esses lançamentos. Eram só toques curtos e dava tempo da equipe do Vitória fazer a recomposição. Quer dizer, o Imperatriz foi um time muito lento, né? Mesmo com a posse de bola no primeiro e no segundo tempo, mas não soube furar a retranca do Vitória. Inclusive, o Vitória teve a possibilidade até de ganhar o jogo, né? A primeira investida no primeiro tempo, o Vitória iniciou logo atacando, perdeu logo um gol. Foi um jogo de poucas chances, né? O Vitória teve essa, acho que foi a única no jogo inteiro. Pouquíssimas chances. O Imperatriz quase não chegou também para ameaçar o gol do Vitória da Bahia, sentindo falta do Caju, sentindo falta do Matheus Lima. É aquilo que nós sempre falamos da diretoria do Imperatriz, né? A diretoria do Imperatriz, o time parece que está crescendo mais rápido que a diretoria e a cidade em alguns momentos, né? Faltou um Caju e o Matheus Lima, jogadores até baratos que o Imperatriz podia ter. Positivo, o Imperatriz não tem um atacante de área, porque nesse jogo necessitava desse atacante, né? Na substituição, outra substituição que o Paulinho poderia ter tido um pouquinho mais de coragem, machucou
o Nonato, o volante Nonato se lesionou. É que passou aqui pelo Sampaio e não deixou muita Isso, saudade, não tá lá como titular. Entrou o da Silva, né, conhecido nosso aqui como Moranguinho, era um jogador do Sampaio Corrêa, inclusive, também com a mesma característica. Um jogador de passes curtos, ele poderia colocar ou um meio atacante ou então um outro atacante de área. E permanecia com o Lucas Silva e o Cezinha, que fez uma boa apresentação. O Lucas poderia voltar um pouco mais, que era o jogador que trabalhava, vinha do meio, são jogadores leves, são jogadores baixos, não são jogadores de área. O Imperatriz jogando bola na área todo o tempo, sem esse atacante e sem penetração por dentro, porque não tinha esse homem para segurar essa bola e fazer a tabela. No meio de tantas defesas que eles tinham, tinha que ter um homem tanto pelo lado direito como por dentro para fazer a tabela. Vamos analisar aqui, eu vou convidar o Wiltinho para vir aqui na nossa mesa tática, né, entre aspas aqui, para dar uma analisada nessa escalação do time do Cavalo de Aço contra o Vitória da Bahia. E é bom lembrar que o torcedor do Imperatriz no mundo não acabou. Saiu da Copa do Brasil, embolsou lá R$500 mil, mas já tem a Copa do Nordeste com jogo duríssimo contra o Fortaleza na próxima rodada, né? E é o que o Imperatriz tem de melhor. Como é que você analisa o esquema e os jogadores que o Paulinho Kobayashi utilizou? Veja só, Lécio, a equipe do Imperatriz começou aqui, ó, com os 4 defensores, o Hudson, o Renan, Dutra, o Henrique, inclusive era Thiago Tomás, que estava para ser escalado, mas e o Henrique entrou. O Wesley, Adriano Bispo, dos Santos, Nonato, Lucas e Breno. O Breno, esses 3 atacantes aqui, o Breno é um jogador de velocidade também, o Joelson, mas é um jogador mais do meio campo para vir de trás com essa posse de bola. No segundo tempo, no primeiro tempo, o Nonato ficou como criação, Nonato e dos Santos. Dos Santos muitas vezes saía pelo lado direito para fazer a triangulação com o Lucas e o Hudson. Muitas vezes o Lucas puxava aqui, o Hudson com a bola, o Lucas Santos vinha para dentro e o dos Santos, esse volante, fazia a troca com o Adriano Bispo, saía para fazer o cruzamento pelo lado direito. Era a única alternativa jogada que o Imperatriz tinha. Poderia fazer do mesmo lado aqui com o Wesley, o Breno vindo para dentro, Nonato fazendo essa, mas eles não têm um volante canhoto. Então, utilizava mais o dos Santos, o Adriano muitas vezes também veio pelo lado direito, e o Breno, no segundo tempo, foi que o Breno foi para dentro. Isso. E a condição do Imperatriz ficou pior ainda, por quê? Porque o Breno é outro jogador baixo, né? E muitas vezes para fazer o pivô, um jogador leve, a mobilidade dele não tinha como segurar, os zagueiros do Imperatriz sempre chegavam primeiro, e ele não tinha como proteger essa bola. Agora, pelo banco, a análise do banco, ele tinha o Afonso, que é um homem de área, que já jogou até no Maranhão, já fez gol, inclusive, pela Imperatriz. O Cezinha, que entrou muito bem, inclusive ele foi utilizado. O Luan, que todos achavam que ia ser lateral titular, está lá no banco de reservas, né? Aquele que jogou no Moto. O próprio Tibiri, que eu confesso a você que eu não sei como é que o Tibiri está no banco pro Nonato, né? A não ser que o Nonato seja leão de treino. Né? Enfim, como é que você analisa essas opções que hoje o técnico Paulinho Kobayashi tem para mexer, né? Teria feito a mesma coisa que ele fez ontem? Não, eu teria sim, como eu falei antes. Ele tem o Afonso, esse jogador entrou contra o Cordini, fez o gol, é um atacante de área que tromba muito com a defesa, né? Tipo o Monga do Maranhão Atlético Clube, e ele necessitava desse jogador, porque teve o quê? Muitas bolas na área para a equipe do Imperatriz. O Tibiri poderia ser também, porque o Tibiri é um segundo volante, é um meia. Ele poderia, na substituição do da Silva, ele tinha que ter colocado o Tibiri, que é um jogador que vai mais à frente, um jogador que sabe fazer gols. O Imperatriz estava no 0-0, precisava desse resultado. Então, as substituições do Paulinho foram equivocadas, né? Naquele momento, ele poderia ter utilizado esses 2 jogadores, né? Principalmente o Afonso, que é um jogador de área, e continuar com essa triangulação, porque era o lado melhor para se atacar, era o lado direito, já que o lado esquerdo, de canhoto, ele só tem o Wesley, e ficava difícil para virar essa bola. Os jogadores, os volantes, não tinham essa capacidade de girar essa bola, do lado direito para o lado esquerdo, que poderia pegar a defesa do Vitória desprevenida, com a marcação voltada para o lado direito. Infelizmente, essa rotação do Imperatriz não teve. O Imperatriz foi um time que jogou muito na vertical e foi muito fácil de ser marcado. Pois é, então tá aí a análise do Wilton Soares, treinador aqui, comentarista, joga muito, ó. E eu não vou pegar vocês de calça riada não, vou dar um tempinho, porque eu queria para que vocês pudessem colocar o seguinte para nós aqui, a questão do lance do impedimento, muito reclamado pela equipe do Imperatriz e pela própria imprensa. Eu revi o lance, agora há pouco o próprio Iltinho falava em relação a esse lance, na nossa visão, a princípio não foi, né, Iltinho? Mas o Juninho Guará, também, que entende muito de futebol, ele disse, tem um toque, é uma jogada estranha.
alguns árbitros poderiam marcar aquele pênalti. O que você achou desse lance? O Breno poderia ter buscado uma outra alternativa, ele deixa o corpo no zagueiro, enfim. É um lance clássico de simulação ou tem um toque ali que derruba o jogador do Imperatriz e o árbitro poderia marcar o pênalti? Olha, Laércio, é muito interpretativo esse lance. Claro, o jogador do Imperatriz, ele domina a bola dentro da área, ele vai penetrar para fazer, poderia entrar na área driblando o último defensor que tinha. Quando o jogador do Imperatriz, do Vitória, entrou de carrinho, ele gesticula um pouquinho, dobrando a perna, mas ele é atingido. No momento que ele dobrou a perna, ele foi atingido. Para mim, na minha opinião, há árbitros que marcam aquela penalidade. Para mim, eu acho que foi pênalti a bola. Tá aí o Wilton Soares, esse é o lance, ó, do Breno. Aqui no Sport Guará você não perde nada, ele domina a bola, gira, tem o toque. O toque é claríssimo. Eu confesso a vocês que ontem vendo, não achei pênalti, até pela questão que os comentários se apressaram, né, em dizer que não foi pênalti, até o Paulo César de Oliveira, que estava na central do apito lá da Globo. Agora, nessa imagem da câmera lenta também, o jogador do Vitória toca na bola, né? Mas primeiro ele acerta o jogador do Imperatriz. Depois, na jogada, ele consegue tirar a bola, que a bola muda até a trajetória. Tem esse detalhe. Mas primeiro, ele atinge o jogador do Imperatriz. É um lance de interpretação do árbitro. Ele achou que o árbitro estava em cima também. Ele estava muito em cima do lance. Ele achou que o jogador se jogou, o que o repórter falou da Globo, que ele se jogou antes, né, dobrou a perna, as duas pernas, para poder cair e simular o pênalti. Pois é, então, toda a análise, infelizmente, da eliminação do time do Imperatriz da Copa do Brasil, o Cavalo de Aço está fora, né? Algumas participações aqui, fala aí, Laércio, a Bolívia hoje despacha o Águia 2-0, Bolívia querida, o Ildequizan, lá do São Cristóvão, tô ligado no programa todos os dias, obrigado ao Ildequizan. Também tem mais uma mensagem aqui, o árbitro acertou, não foi pênalti no jogador do Imperatriz. É o que está dizendo aqui o Almaci, a opinião do Almaci, ele também está estudando para ser árbitro. Um abraço para ele. O Ademar também faz aqui uma alusão ao Dejair, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Dejair. O Robson Paes, presidente do Maranhão Atlético, também está acompanhando o nosso programa, o Esporte Guará. 12h22, vamos falar da Escola Raio de Sol, porque a Escola Raio de Sol tem matrículas abertas e lá a educação é para sempre. Raio de Sol, Raio de Sol, é a escola que eu amo estudar. Raio de Sol. Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol. A educação é para sempre. Matrículas abertas. Localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. Pois é, a Escola Raio de Sol com matrículas abertas para o seu filho. Vamos para o intervalo. Na volta, um bate-papo especial sobre o Timon do Maranhão. Né? Aquele que jogou a Copa São Paulo, né, em parceria com o Tocantinense. Eu volto já. De volta com o Esporte Guará aqui pelo seu canal 23, muitas mensagens chegando, queria aproveitar para mandar um abraço para a galera lá da Curva do 90, que nesse momento nos acompanha, um abraço para o Ademar, para o grande Louro Macambira, torcedores da Bolívia querida, desejando sucesso para o Dejair Ferreira, lá no Motoclube de São Luís, um abraço para todos eles, um abraço também para o lateral direito Everton Silva, da Bolívia querida, hein? O coração tá daquele jeito, hein, Everton? Eu queria estar lá em Rio Brilhante, mas infelizmente está aqui tratando de uma lesão, deve voltar na sequência pelo time do Sampaio Corrêa, né? E esse bloco começa falando da Pereira Móveis, porque a Pereira Móveis, ela completa a maioridade, chega a 18 anos. E quem ganha o presente? Quem? É você. A Pereira Móveis completa 18 anos e quem vai ganhar o presente é você. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para participar do sorteio, que acontece dia 4 de março. Serão 3 vencedores e você pode ganhar 2 diárias com 2 acompanhantes na pousada Jagatá, em Tutóia, Maranhão. Um ano de sócio torcedor prêmio do Sampaio Corrêa ou um Home Palace. Então, não perca tempo e vem para Pereira Móveis. Aqui os produtos são de qualidade e você conta com condições imperdíveis de pagamento. No cartão, em até 10 vezes. E à vista, sempre o menor preço. Nós garantimos. É entrega com montagem imediata. Pereira Móveis, sempre com você.
É a Pereira Móveis, sempre com você. O Sport Guará recebe no segundo bloco o Gilson Silva. Tudo bem, Gilson? Ex-técnico do São José de Ribamar, agora coordenador da base da equipe do Timon. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Né? E o TEC Timon Esporte Clube está investindo, né, a base, né, esse ano. Todo clube profissional ele tem que ter uma base. E esse ano o presidente José Fá, junto com o diretor Amorim, decidiu que o Timon vai ter a própria base. Até então, a gente está com dois núcleos de treinamento. A primeira vai ser lá em Rosário, dia 29 a gente começa nossas atividades, e dia 27 vai ter uma manhã esportiva junto com os atletas, né, os interessados lá do município. E em São Luís, a gente já começa a desenvolver o trabalho a partir de março ali na extremidade do Anil. Tá? Então vai ser um trabalho em Timon e outro aqui para revelar talentos, né? Para conseguir descobrir jogadores, né? E montar uma estrutura para dar condições para quem sabe revelar talentos e até utilizar nas competições que o Timon for disputar. Isso. A proposta maior é abrir vários núcleos, né? Então o Timon, a própria cidade de Timon no Maranhão, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho já e vamos trazer para a capital. A capital, o profissional já atende seus jogos aqui e com isso a gente quer alavancar esse número de atletas profissionais na capital também. Hilton Soares, pode fazer sua pergunta para o Gilson Silva. Você que acompanha de perto os trabalhos, né, de todos os envolvidos nessa questão da base, que é muito complicado para você conseguir ter sucesso devido à questão dos próprios custos. Pois é, Laércio, o Gilson é um cara capacitado para essa função, trabalhou já comigo no MAC. Eu era o técnico da base, ele como preparador físico, ele já tem uma experiência dentro desse trabalho de base. O próprio Timon, né, eu ajudei a construir, na verdade, esse time do Timon com o presidente Josafá, né, que ele foi comprar essa equipe do Timon, na cidade de Timon, e hoje ela está aqui na cidade de São Luís. Nós disputamos já uma segunda divisão e agora eles estão trabalhando na base. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o Gilson, se tem um apoio, se o presidente Josafá do Timon está dando esse apoio total para as categorias de base e se vão ficar trabalhando em comum, acordo com o profissional, ou vão revelar esses jogadores para fora ou para o próprio time do Timon? Iltinho, o presidente, depois do sucesso na Copinha, percebe que a gente tivemos um resultado positivo na segunda fase, que é um mérito muito grande para os jogadores e atletas do Maranhão. Ele decidiu montar a base e ter uma certa acessão através dos jogadores de base. Então o que acontece? Além de aproveitar os jogadores no profissional, essa que é a meta dele, porque a gente já está aqui há uns 3 anos fazendo essa tentativa de subir a equipe e muitas estão então frustradas, mas dessa vez ele falou assim, então se uma equipe profissional precisa de uma base, vamos montar a base. E essa é a proposta dele. Então nada melhor que ter jogadores qualificados, já cria do TEC, e agora a gente tem que fortalecer a base e futuramente fortalecer o profissional. Com certeza a gente vai estar nessa primeira divisão do Campeonato Maranhense. Isso, o Timon que entra pela terceira, já está na segunda, né? Já está na segunda. Ano passado, ano retrasado, semifinalista, né? E ano passado caímos na semifinal, perdemos lá para o Chapadinha. Mas esse ano o planejamento já começa a partir de agora. Certo. Um detalhezinho, como é que foi essa parceria? 2 perguntas que eu gostaria de fazer, que todo mundo tem dúvida. Como foi a parceria com o Tocantinense lá de Imperatriz na Copa São Paulo e o Timon, que disputa o Campeonato Piauiense? Ele tem alguma coisa a ver com o Timon do Maranhão? A parceria com o Tocantinense, o termo Tocantinense, mas não é Tocantins, eles são da Ceilândia. E eles procuraram a diretoria, o presidente Amorim, e fizemos a parceria. Até então, o Tocantinense ele foi campeão da Copa Maranhão, a qual da segunda vaga para a Copinha. E com isso foi consolidado a parceria. Os jogadores até então, alguns que representaram o TEC, são da capital, que já jogaram na seletiva aqui em São Luís. E essa parceria vai longe. Tá? A gente quer justamente consolidar mais ainda. Mas a partir de agora a gente procura ter essa certa autonomia com o nome do TEC.
Certo. E em relação ao Timão de Teresina, não tem nada a ver? Isso. Aí em relação ao Timon de Teresina, nada a ver. Há alguns anos atrás, o presidente do Timon, que hoje representa na cidade de Teresina, ele era o presidente, né, atualmente do TEC. Ele teve um desentendimento junto com a federação e os representantes na época do TEC, e achou melhor sair. E com isso ele criou seu próprio clube, né? E filiou na Federação Piauiense, que é mais próxima do que a da capital. Pois é, tá jogando a primeira divisão por lá. Alguma última pergunta pro Gilson? Gil, eu gostaria de saber se o corpo docente, porque, claro, você vai ter sub-15, sub-17 e sub-19. Então tem que ter uma preparação de treinadores. Sabemos que você também é capacitado para fazer essa parte, mas precisa de mais pessoas para compor o corpo docente do Timon, já que vocês estão iniciando um trabalho, né, um trabalho árduo, um trabalho difícil, né, que é preparar uma base de jogadores, almejando esses jogadores no profissional, e a conquista, claro, primeira parte, é a vaga para a Copa São Paulo, onde o Timon vai mostrar esses jogadores para o próprio Timon, não uma parceria com outra equipe de fora, mas trabalhando seus jogadores para o próprio Timon. Pois é, a gente pensa tanto em fortalecer a base em função dos jogadores, né, atletas até então. Muitos sabem que hoje eu sou professor universitário, trabalho em 2 faculdades e sou ministro da disciplina Iniciação Esportiva e Futebol e Futsal. Com isso eu tenho uma certa liberdade de recrutar, né, alunos para estagiar. Mas, porém, todavia, gente, precisamos de pessoas com experiência, né, que já vivem no mercado do futebol. Vamos estar unindo forças, né, a experiência com o conhecimento científico. E tenho a certeza que a gente só tem a ganhar, principalmente a Sociedade Maranhense Esportiva. A gente vai lutar por uma base bem consistente. Gilson, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Esporte Guará. Pode deixar o contato para quem quiser conhecer depois do Carnaval, ir lá mostrar o seu futebol, fazer um teste na equipe do Timon. Obrigado, Laércio Júnior. Obrigado, Iltinho, pela oportunidade. Os interessados poderão fazer parte da seletiva, a primeira seletiva do TEC, que vai acontecer no dia 14 e 15 de fevereiro, lá no Campo Nascente, no Cruzeiro do Anil, de 8 às 12, dia 14 para o Sub-17 e o Sub-19 no sábado, de 8 às 12. Fico convidado, vou deixar meu contato aí, 98130-2750, e vocês poderão já reservar a sua vaga para essa seletiva. Lembrando que essa seletiva é para montar a seleção Sub-17, que vai disputar o Campeonato Maranhense já no próximo mês. E temos o Sub-19, que provavelmente começa em março e abril e maio. E essa base Sub-19, gente, essa seleção, vai justamente dar já um corpo para o profissional. Então fica o meu convite, aguardo todos vocês sexta e sábado lá no Campo Nascente Cruzeiro do Anil. Vai ter, eu quero outra pergunta para o Gil, vai ter algum custo essa inscrição dos atletas? Pagar alguma coisa ou não? Sim, o Timon decidiu cobrar um valor justamente para custear toda essa despesa que a gente está tendo. Essa despesa inicial, então R$30 por atleta. Aqueles que têm uma equipe, podem me ligar, me procurar, a gente pode negociar os valores. E representa a sua equipe, gente. Pode ter certeza que a Copinha, aguardo vocês. Pois é, então tá aí, papo esperto com o Gilson Silva. Queria que ficasse com a gente até terminar o bloco aqui no Esporte Guará e que acompanhasse também, Gilson, as cotações de hoje do MA Sporting Bets. O Gilson, como eu, como o Iltinho, eu tenho certeza que de vez em quando ele vai lá e faz uma fezinha, porque aqui, galera, a gente se diverte no MA Sporting Bets. O MA Sporting Bets é simplesmente o melhor do Maranhão. Tem as cotações com os jogos de hoje, hein? Quarta-feira, boleira, com muitos jogos movimentando aí. Copa do Brasil, o Vasco, por exemplo, tá lá em Teresina para encarar o Altos, né? O Sampaio tá lá no Mato Grosso do Sul para encarar o Águia Negra. Enfim, tem as competições internacionais, como esse clássico italiano, Inter de Milão e Nápoles. Da casa, Inter de Milão, da empate ou da fora, Ailton Soares? O que você acha aí, se tivesse que fazer uma fezinha? Olha, o Nápoles vem bem na competição, mas eu acredito que vai dar um empate esse jogo. Tá em cima do muro. E aí, Gil, se você estivesse lá que fazer uma fezinha, você ia na Inter, no empate ou no Nápoles jogando fora? Nápoles. Mas no Nápoles jogando fora. Mesmo jogando fora. Mesmo jogando fora. Então tá aí, cotação, essas dicas, esses jogos estão lá no site do MA Sporting Bets, que tem também o Lanús contra a Universidade Católica, o Achipato e o Desportivo Pasto, enfim, boas cotações,
informações, boa oportunidade para você ir lá no site do MA Sport Bets. Tem Copa do Brasil, muitas competições acontecendo nesta quarta-feira, ó. Olha o jogo do Corinthians aí. E o Corinthians, será que tem zebra hoje? O Corinthians joga em casa contra o Guarani do Paraguai. E aí, Tinho? Corinthians passa. Corinthians passa? Corinthians passa. O Internacional passou ontem. E aí, Gilson, quem passa? Corinthians. Corinthians passa. Então as dicas já foram dadas aqui pelos nossos especialistas e, claro, é essa marca, MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos para o intervalo. Ainda hoje uma entrevista exclusiva com o Gustavo Ramos. Ele fala da sua chegada ao Sampaio Corrêa e, claro, da expectativa para o jogo de logo mais contra a equipe do Águia Negra. De volta com o terceiro tempo do Esporte Guará e direto para a Liberdade, direto para o Tarrafas Mercadinho e agora com novas e belas imagens do Tarrafas Mercadinho oficial aqui para você no programa Esporte Guará. O Tarrafas Mercadinho, você sabe, fica lá na Liberdade e olha só que ambiente que você tem no Tarrafas Mercadinho, hein? Hoje cedo eu estive lá na companhia do craque Gaudêncio e registramos essas novas e belas imagens do Tarrafas Mercadinho para você, simplesmente o melhor supermercado do Maranhão. Lá no Tarrafas Mercadinho você tem o menor preço, tem produtos de absoluta qualidade, os produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios na sua totalidade, enfim, aquilo que você precisa para a sua casa, para abastecer o mês, você vai encontrar lá no Tarrafas Mercadinho com o menor preço, hein? Com o menor preço em bebidas, em alimentos, em produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, tudo o que você quiser, você vai encontrar no Tarrafas Mercadinho com o menor preço. É perto da Feira da Liberdade, bem no coração da ilha e com uma economia que vai fazer a diferença para você ao longo de todo o mês, hein? Tarrafas Mercadinho é parceiro do Esporte Guará. E tá na hora de falar da Bolívia querida, o tricolor, Hilton Soares, sem ficar em cima do muro. Qual o teu placar do jogo de hoje, Sampaio Corrêa e Águia Negra, jogo que vai acontecer lá no Mato Grosso do Sul? Jogo difícil, Laércio, mas Sampaio com um ataque muito rápido, acredito que vai trazer um resultado bom de lá. 2-1, Sampaio Corrêa, esse é meu pensamento. Né? Eu vou no 2-0, podem cobrar da gente aqui. 2-0 para mim, 2-1 para o Hiltinho. Eu conversei antes do embarque com o atacante Gustavo Ramos, uma das principais contratações da Bolívia querida para a temporada 2020. É exclusiva com o Gustavo Ramos aqui no Esporte Guará. E Gustavo, essa primeira fase da Copa do Brasil é sempre uma primeira fase interessante, onde os melhores ranqueados têm que tomar muito cuidado, né? Nós sabemos que é um jogo muito importante, né, para mais para o clube, que a questão financeira vai nos beneficiar. Então a gente está muito preparado para poder chegar lá e fazer um grande jogo. Como é que está sendo essa adaptação ao futebol maranhense? Você que ficou naquela dúvida, né, se ia conseguir se recuperar a tempo do estadual, né, problema da hérnia. Enfim, como é que está essa recuperação e que milagre foi esse, cara? Tá voando, parece que não teve nada. Olha, é o seguinte, né? Eu joguei o Campeonato Paraense, lá é muito desgastante também, né? E é um pouco parecido com aqui. E lá eu fui o jogador que mais joguei 35 jogos e fui artilheiro também da equipe lá, consegui me destacar bastante. E no final da temporada eu estava sentindo uma lombalgia, por desgaste, muito desgaste. E a gente sabe da logística de viagens, tudo que tem para sair do norte para ir para o sul. E acabei vindo pro Sampaio, cheguei sentindo um pouco dessa dor, só que eu achei que não ia afetar tanto assim, né? Eu conseguiria melhorar. Só que na hora da preparação eu vi que intensificou, eu preferi recorrer no departamento médico para poder agilizar, para mim não ficar muito tempo parado. E a recuperação é entre 2 meses e meio a 3 meses. Só que com intensificação com o clube, né, na fisioterapia do clube, com o auxílio particular também, eu correndo atrás com pilates, fazendo vários trabalhos para poder retornar o mais rápido possível para o campo, porque é um trabalho que precisa de intensificação, então eu procurei os recursos também para poder melhorar o mais rápido possível. E também agradeço o Richelli por poder ajudar nessa recuperação tão rápida, que dentro de 20 dias eu consegui retornar para o campo e estar fazendo o meu melhor. Sei que também preciso melhorar um pouco a parte física e estou nessa crescente para poder estar ajudando meus companheiros dentro de campo, na preparação, tanto no Maranhense, né, que está sendo boa, e nessa Copa do Brasil a gente passando de fase para se formar uma grande equipe.
é bola demais, joga demais. Uma das melhores contratações que o futebol do Maranhão fez foi o Gustavo Ramos, que saiu lá do Clube do Remo com problemas também em relação a salários atrasados, problemas com entendimento com a diretoria por lá. E o Sampaio conseguiu fazer essa baita contratação e ele está bem. Se o Brigatti quiser, ele vai até no time titular hoje jogando muita bola. É bom, um reforço excelente, né, para o Sampaio Corrêa, Gustavo Ramos, jogador de área. O último jogo que ele fez, um amistoso, né, contra a Juventude. E me agradou muito esse jogador. Um pouquinho mais, precisa do que eu vi como centroavante, número 9, tá? Jogou muito de costa para os seus companheiros. Precisa jogar um pouquinho mais na marca do pênalti para a segunda trave quando a bola estiver do lado oposto, né? Para ele pegar essa bola de frente sempre. O 9 tem sempre que estar de frente para o trave, né? Isso ele limitou muito e sair atrás da bola. Não, se posicionar para que a bola chegue nele e com certeza fazer as conclusões. Mas é um excelente jogador, uma boa contratação, uma boa mobilidade para o 9, se movimenta, ajuda na marcação. É um jogador mais de lado de campo também, né? Ele entrou muito bem lá no jogo contra o Pinheiro, o Gustavo Ramos, melhor dizendo. Ele é o jogador que entra mais pelos lados, os jogadores centrais do Sampaio, o Thiago Santos e o Matheus Lima, que infelizmente não estarão à disposição, mas o Gustavo Ramos está lá, boa opção. Isso. Jogo do Sampaio hoje, 9h30 da noite, hein? A Rádio Timbira vai transmitir esse jogo, você só vai acompanhar pelo rádio, já eu trago mais detalhes. E agora vamos falar do rubro-negro maranhense. Sampaio entra em campo hoje pela Copa do Brasil. O Moto só volta a jogar no dia 20 contra o Cordini e tem duelo contra o Fluminense no dia 26 pela Copa do Brasil. É exclusivo, é Esporte Guará. Dejaí Ferreira, pela primeira vez em uma emissora de TV, falando como técnico do Papão do Norte. Confira o recado que ele mandou para a galera do Esporte Guará. Fala, rapaziada, bom dia. Aqui quem fala é Dejaí Ferreira, treinador interino do Motoclube de São Luís. Um abraço a todos aí do Esporte Guará, a todos os torcedores da torcida rubro-negra. É uma imensa satisfação de ter aceito esse desafio, de assumir interinamente esse clube grandioso. E venho aqui falar um pouquinho desse primeiro dia de trabalho que tivemos ontem. Fui muito bem recebido pelos jogadores. A gente lamenta muito, né, a saída do treinador Leandro Campos, mas futebol é assim mesmo. A gente tem conseguido os resultados dentro de campo e a gente agora, a partir desse momento, a gente vai procurar fazer o melhor, claro que com muita humildade, mas com muita qualidade no trabalho, e a gente vai procurar, dentro de uma linha de trabalho, ouvindo os jogadores, passando a nossa ideia, para que nós possamos voltar a fazer bons jogos, aliar resultado com rendimento, para que nós possamos juntos conquistar nossos objetivos. Então conto com o apoio de todos vocês motenses, para que juntos possamos chegar mais longe, porque sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Um abraço a todos. Chega mais longe. Hoje eu ouvi um comentário absolutamente infundado de falta de experiência, com todo respeito, Dejaí, o que menos ele tem é falta de experiência. Experiência ele tem de sobra. E o Dejaí tem no currículo 2 títulos já como treinador de futebol profissional. 2 títulos como campeão do Sampaio Corrêa da Taça Cidade de São Luís 2013 e 2012, auxiliar técnico invicto em 2012 na campanha da Série D, no acesso de 2013, na Série B de 2014, enfim, currículo o Dejaí tem. E estava como um comentarista porque queria. E agora é o novo técnico do Moto. O Moto contrata um baita treinador para essa sequência de temporada e se der condições, pelo que eu estou vendo, vai ter. O Dejaí tem tudo para dar certo. E mais um detalhe também, só para ficar bem claro e o Tinho comentar. Não foi questão financeira, não. Até porque a economia que o Moto vai fazer com os jogadores dispensados aí, mais a comissão técnica, que era caro, o treinador, gira aí em quase 30, 40 mil reais. Então não foi economia. Contratou o DG que é barato. Pode até não ser o valor do Leandro Campos, mas não foi economia. Foi opção e moral que ele tem. E será treinador do Moto, pelo menos, nas próximas 3 partidas. Cordino, Fluminense e Sampaio Corrêa, Tinho. Laércio, até parece piada, né, um assunto desse, que Dejaí não tem experiência. O Dejaí, uma vida como jogador aqui no Maranhão, como treinador de futebol, né, campeão pelo Sampaio Corrêa, né? Bicampeão pelo Sampaio Corrêa. 2 acessos. 2 acessos, então precisa mais. Um jogador que viveu ali dentro de campo, conhece o linguajar do futebol, do vestiário, né? Um jogador de vestiário, sabe o que se fazer no vestiário, então o Moto está de parabéns. Tomara que ele consiga, né? Agora depende dos jogadores, né? A equipe se ajustar direitinho para que o Dejaí possa continuar. Acredito que todos os jogadores
estão satisfeitos com a escolha de deixar o Dejaí junto com esse grupo que ele já está há muito tempo. Pois é, então, valeu. Deja Ferreira, novo técnico do Moto, né? Para finalizar o Motoclube, o Saci já assinou contrato com o Palmeiras. Nós temos a foto aí do Saci, o Valdenilson, contrato assinado com o Alviverde de Palestra Itália, é jogador do Verdão. Em caso de qualquer negociação, 50% será do Papão. E por falar em Motoclube, vamos falar do sócio torcedor do Rubro Negro Maranhense. E aí, já é sócio torcedor do Moto? Ainda não é? São os planos variando entre R$10 e R$200 para você. A partir de 50 você tem direito a acesso livre a todos os jogos do Papão do Norte e já estão à venda os ingressos para o jogo contra o time do Fluminense. Roda VT, é a chamada para o jogão, dia 26, Copa do Brasil, Papão e Flusão. O grande dia está chegando. São Luís vai parar. É pra lotar o Castelão. Quarta-feira, dia 26 de fevereiro, a partir das 9h30 da noite tem Motoclube versus Fluminense. Um clássico que vai ficar marcado para a história. O Papão vai contar com a garra e a força da torcida. Motoclube versus Fluminense. Ingressos à venda. Loja do Moto, Marcelo Surf, Bilheteria Digital e Garra Rubro-Negra. É a garra rubro-negra, Papão contra o time do Fluminense. Eu vou para o intervalo rápido e volto já já trazendo as últimas informações, o alô da galera aqui no Esporte Guará. Estamos de volta aqui com o seu Esporte Guará pelo canal 23, meio-dia e 55, falando da Pizzaria Della Costa, porque a Pizzaria Della Costa, você sabe, né? É a melhor pizza, a melhor massa aqui da nossa capital, lá na Avenida Daniel de la Touche, no Parque Chalon. Grande ambiente, agradável, familiar, com direito a playground, momento para Danone gelado, aquela selfie esperta com a namorada, enfim. Pizzaria Della Costa, parceira aqui do programa Esporte Guará, tá bom? E a Pizzaria Della Costa, ela patrocina, sabe o que? O alô da galera. Vamos às fotos e vídeos da rapaziada, repito, você pode mandar fora do horário do programa que eu coloco aqui para você. Olha esse Reggae Night aí, ó. Sente o clima. Escuta aí. Sabe quem é? Só na ginga, Joel. Olha o bolo do Fluminense e do Maranhão Atlético. Joel é massagista da Bolívia Querida. E esse aí, ó, Paulo Tuori, virou editor da TV Guará. Igualzinho. E hoje tem um jogo do Sampaio Corrêa contra o time do Águia Negra. Como é o nome do nosso editor aí, rapaz? Parece com o Paulo Tuori Sósia. E hoje tem a transmissão do jogo do Sampaio contra o Águia Negra pela Rádio Timbira e pela Rádio Universidade FM a partir das 21 horas, né? O Grande Neves, que parece o sósia do Paulo Tuori. E essa é a turma do Projeto Semear para Transformar, do Ricardo Ortegal e do grande Luiz Guterres, rapaz. Galera que fez um mutirão lá na Coab, que participa de várias ações solidárias, enfim, um abraço para essa galera. E tem um grande clássico, Londrina e São Bernardo, lá no campo do São Bernardo, às 9h30 da manhã do próximo dia 1º de março, hein? Grande final. Clássico Londrina e São Bernardo, lá no campo do São Bernardo, e claro que você vai acompanhar esse grande jogo. Ó, amanhã tem uma entrevista com o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, falando dessa boa chegada do PAC. O PAC chegou, uma boa praça, casa cheia em todos os jogos. Amanhã você vai ver aqui no Esporte Guará. Valeu, Vitinho! Valeu, Laércio. Beleza, um abraço pra você. Na sequência tem o último programa da história muito vitoriosa do Voz das Ruas, apresentado pelo craque Jairo Martins, hein? Lembrando que amanhã tem uma estreia bem legal aqui na TV Guará. Espero você ao meio-dia. Um grande abraço, tchau!